Convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo 119. Vamos dar continuidade à nossa série de sermões. Salmo 119. Dessa feita, nós vamos ler o verso de número... A partir do verso 33 até o verso 40, que é mais uma sessão, a quinta, que iremos iniciar deste salmo. Vamos ler essa sessão toda, essa manhã, embora nos detenhamos no verso 33. Diz-nos assim, palavra do Senhor. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me compraz. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma o teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afaste de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de abrirmos as Sagradas Escrituras, a leitura pública das mesmas e a exposição. Tudo isso é bondade do Senhor e foi a maneira que Deus designou para nos conduzir. Então, possamos, quedados aos teus pés, aprendermos. E, Senhor, amarmos, vivermos as benditas verdades no poder do Espírito Santo. Ajuda-nos para que nossas vidas não apenas ecoem as verdades, mas que elas sejam tocadas profundamente pelas verdades e transformadas por elas. Não queremos apenas aquilo que o Senhor possa fazer através de nós, mas o que o Senhor possa fazer em nós. Nossas vidas serem transformadas por Ti. Ajuda-nos, livra-nos de nós mesmos, livra-nos desse mundo, livra-nos das investidas do maligno e que possamos caminhar em amor no poder do Espírito Santo. Em Jesus Cristo, Senhor, nós te oramos, te agradecemos. Amém. Bem, irmãos, vamos iniciar então essa manhã mais uma sessão desse salmo maravilhoso, Quanto mais eu leio do Salmo 119, mais eu fico impressionado com a sua beleza e o poder da Escritura de permear todas as áreas da nossa vida. E eu creio que essa é a intenção do salmista, mostrar a excelência da lei divina, a vida bem-aventurada, e como as Escrituras, elas tocam em cada detalhe do nosso viver. Não é à toa, não é por acaso, que nós temos um salmo tão extenso quanto esse, Ou seja, a lei do Senhor, aqui o salmista está nos mostrando, nos apresenta o que é e como é viver de forma bem-aventurada. Ou seja, a bem-aventurança, a felicidade, ela está pautada pela lei do Senhor. E isso é o que nós temos aqui enfatizado. O salmista tem nos transmitido isso. E o que nós aprendemos dessa sessão hoje, de fato, mais especificamente o que podemos aprender deste versículo. Veja o versículo 33, o salmista está aqui se dirigindo a Deus. Como nós temos observado, sempre isso, cada sessão, você sempre vai observar, eu acredito que todas elas, fomos caminhando até agora, tem sido essa regra. Sempre a Escritura leva o homem à oração, leva a mulher à oração. Ele já inicia, ensina-me, Senhor. Ele está se dirigindo ao Senhor. Isso é sempre importante e é recorrente no salmista. Não é uma repetição por acaso, mas é com o intuito de inculcar, de enfatizar para nós a importância da verdadeira teologia que deságua na devoção. Isso nós temos também aqui enfatizado conforme o salmista tem nos ensinado. E o que ele pede a Deus? Ele diz, ensina-me, Senhor. Nós vemos aqui o salmista apelando, invocando a Deus pelo magistério do Espírito Santo. Ou seja, o mestre por excelência. Ele se dirige àquele que é o Deus
que nos ensina, o Deus que nos conduz, o magistério divino. Isso é algo muito importante nós considerarmos em toda a nossa vida cristã. Por quê? Porque o magistério divino, irmãos, é um método estabelecido por Ele mesmo para o relacionamento salvador com seus discípulos. Eu vou repetir. O magistério divino é um método estabelecido por Ele mesmo para o relacionamento salvador com seus discípulos. Então Deus nos salvou pela sua palavra. Deus nos salva pela sua palavra. Deus nos salvará pela sua palavra. O verdadeiro relacionamento de Deus com seu povo é de um magistério perene. Ou seja, Deus tem prazer em nos ensinar. Deus tem prazer em a cada dia nos comunicar as verdades benditas. Essa é uma relação de amor. Ou seja, também é uma relação de paciência. Por quê? Porque aqui nós vemos que o próprio Deus se detém em nos ensinar com compaixão e com paciência. Toda a nossa vida será de aprendizado. Por isso que o salmista diz, ensina-me, Senhor. Será que o salmista não sabia das verdades divinas? Claro que ele sabia. Mas será que não havia mais para ele aprender? Claro que havia. Por isso que ele se volta para Deus e ele entende que essa é uma relação perene e que revela o amor de Deus em se achegar aos seus discípulos e a sua paciência em lhes ensinar, apesar de todos os percalços, apesar de todos os nossos pecados, apesar de todas as quedas que nós enfrentamos em nossa vida cristã. Então, irmãos, entendam, por isso que nós estamos aqui todo domingo. Essas coisas elas são muito instrutivas para a minha alma, né? Não sei se você já parou para pensar nisso, eu creio que já. Por que todo domingo? Por que toda quarta-feira? Por que temos reuniões mensais? Por que nos reunimos sempre com a Bíblia? Sempre. Porque nós precisamos nos relacionar com Deus. E Deus determinou se relacionar conosco através do Logos, através do Verbo, através da palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Cristo, ele sustenta todas as coisas. A palavra sustenta todas as coisas. A palavra nos gerou, a palavra nos santifica, a palavra nos glorificará. Então, nós precisamos a todo instante da boca de Deus. É por isso que você vai entender Jesus falando para o diabo, né? Quando ele é tentado ali, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da onde? Na boca de Deus. É isso. Deus estabeleceu que a nossa vida vem da boca dele. Isso é uma promessa de Deus aos seus santos. Livro do profeta Isaías, abre comigo, veja. O Senhor Jesus vai citar esse texto no Evangelho de João. Mas é de Isaías 54. Nos diz assim, Isaías 54, versículo 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Interessante isso, né? Todos os teus filhos serão ensinados de Yahvé, e será grande a paz dos teus filhos. Então a paz vem até nós pelo magistério do Espírito Santo, pelo ensino do próprio Deus. Evangelho de João, veja comigo, o Senhor Jesus ele vai citar esse texto, destacando o seu ensino. João capítulo 6, quando os judeus questionam a ele pelo seu ensinamento, ele diz no versículo 44, ninguém, João 6,44, pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, a relação com o Pai, vir ao Pai, vir a Cristo e a ressurreição. Né? Basicamente ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí de repente Jesus fala no verso 45, está escrito nos profetas, o quê? E serão todos ensinados por Deus.
Como é que nós nos chegamos a Deus? Como é que nós nos chegamos a Cristo? Através do magistério do Espírito Santo. Como se dará a nossa ressurreição? Pela palavra da vida que nos é ensinada no último dia. Portanto, Jesus fala, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido. E o que está escrito aí? Aprendido. Esse vem a mim. É por isso que nós somos chamados de discípulos. O aprendizado caracteriza aqueles que foram regenerados pelo Senhor. E de fato nós podemos observar que um mestre, no mestre esse ensinamento encontra sua plenitude. Evangelho de Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus nos diz assim, os irmãos conhecem também o texto, Mateus 11, verso 28 e 29, Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei, veja, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. De fato, Deus em carne, ou seja, Cristo, é o nosso mestre por excelência no poder do Espírito Santo. Então Jesus diz, aprendei de mim. Aí nós vamos entender bem por que o salmista ora, ensina-me, Senhor. Que beleza isso. Todos os verdadeiros discípulos de Cristo são ensináveis. Todos. Ou seja, a verdadeira vida cristã, ela se caracteriza para sempre em querer ouvir mais, aprender mais da parte de Deus. É aqui que está a nossa identidade, como eu falei. Somos discípulos. É aqui que está a nossa vida, porque as palavras que procedem dele são espírito e vida. E aqui está a nossa segurança, o magistério do Espírito Santo. É você um discípulo de Cristo? É importante nós considerarmos isso. Nós somos discípulos de Cristo? Ou já nos consideramos, ou você já se considera um mestre, detentor de toda ciência e sabedoria? Interessante isso. Busca você, o mestre, em aprendizado constante, ou pauta sua vida por outras fontes? É nisso que está o ensino, é nisso que está o discipulado. Em ser ensinado por Deus e buscar a mente de Deus na sua palavra. Você ama ouvir e aprender ou só pensa em falar e ensinar? Sabe que essa é uma dificuldade, irmãos? A gente com o tempo, a gente se aperfeiçoa ou a gente se especializa em algum domínio de algum ensino, enfim, de alguma área, e não tem aquela pessoa que você chega, você nunca fala nada, porque ela não deixa você falar. Ela sempre tem as respostas para tudo, mas ela não é ensinável. Nós precisamos nos agarrar à promessa do magistério divino e a cada dia sermos instruídos pelo próprio Deus. Por essa razão ele ora, ensina-me, Senhor. E o que ele pede ao Senhor para que eu ensine? Veja no versículo 33, ele ainda diz, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. E aqui nós temos o conteúdo do ensino. Nós temos a petição do salmista, e essa petição revela a nossa relação perene com Deus no magistério do Espírito Santo, mas nós precisamos entender qual é o conteúdo. O que é que eu quero aprender de Deus? Não é? O que é que eu quero aprender de Deus? Os decretos de Deus, veja, ele diz, ensina-me o caminho dos teus decretos. Os decretos de Deus são o conteúdo do magistério cristão. Ou seja, as verdades benditas devem ser aprendidas, as doutrinas. É por isso que nós vemos em Atos capítulo 2, verso 42, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, e na sequência na comunhão dos santos. Porém o salmista vai além. Observem, ele quer aprender o caminho. Veja o que está escrito no verso 33. Ele diz, ensina-me o caminho dos teus decretos. E o que é que ele quer dizer com o caminho? A aplicação da verdade bendita a todas as nuances da vida. Não é apenas entender teologia. Nós temos batido nessa tecla, as escrituras também constantemente evocam isso. Sabedoria não é saber, sabedoria é saber viver. Nós como crentes temos que entender isso. É por isso que
nós encontramos pessoas, irmãos e irmãs, eu tenho lembrança de pessoas que são muito queridas para mim, do princípio da minha fé, que eu tenho certeza que se eu as encontrasse hoje, creio que muitas estão na glória, né? E falasse sobre qualquer termo teológico, elas não saberiam o que eu estava falando. Mas se eu contasse para elas um problema que eu estivesse enfrentando em casa quando jovem, era assim que acontecia comigo, por ser só eu crente na minha casa, elas diziam para mim como se portar, o que falar, o que não falar, como entrar, como sair. Por isso que o Salmo diz, né, o Senhor guarda a tua entrada, a tua saída. Elas sabiam aplicar essas verdades benditas ao viver cristão. O salmista, irmãos, ele não é um mero especulador teológico. Ele não é apenas um colecionador de livros. Tinha um tempo na minha vida que o livro, né, porque o livro também, quando a gente gosta de livro, estou falando de livro desde o ano passado, né? Quando a gente gosta de livro, a gente gosta do formato do cheiro. Você sabe que o camarada está dependente químico do livro quando ele cheira o livro. Ele cheira o livro. Ele compra o livro, o livro é bom. Olha, é pelo cheiro, né? Então, eu não vou comprar um livro, até abrir, né? Aí, claro, com o tempo você vai aprendendo a ler a sinopse do livro, as orelhas, olhar o índice, tentar fazer alguma leitura rápida ali, dinâmica. Com o tempo eu fui aprendendo isso. Mas eu pegava o livro e já me apaixonava pelo livro, só olhar para o livro, eu quero. Né? Aí, isso me rendeu muitos carneiros ali nas lojas do centro, né? Durante um bom tempo. Só que com o tempo eu fui aprendendo, né, a não ser apenas colecionador de livros, ou colecionador de livros. Por quê? Porque quando eu ia ler esses livros, eu observava muita tecnicidade. E chega um tempo na nossa vida, eu falo isso por mim, que eu já seleciono os livros que eu vou ler, porque eu já me encontro descendo o morro. Eu já entendo que eu já me encontro indo para o ocaso da minha vida, e não para o alvorecer. Então eu tenho que selecionar a minha leitura. Tenho que ter cuidado com o que eu estou lendo. Então, se eu estou lendo uma coisa, eu vejo ali, não me transmite graça. Eu vejo apenas ser mais um livro, né? Um calhamaço para encorpar a estante, eu vou colocando de lado. O salmista não é um mero especulador teológico, ele não é apenas um colecionador de livros, ele não é apenas um estudioso ambicionando titulação e reconhecimento. Passei por essa fase também. Nada contra quem quer estudar, quem quer. Mas eu me lembro, depois que eu terminei o seminário, aí na época tinha um negócio de convalidação para ser reconhecido pelo MEC. Aí depois surgiu o mestrado. Aí minha esposa vai parar quando? Eu não sei, eu quero fazer mestrado, doutorado, quero fazer o pós, porque eu vivia dentro de uma esfera imerso numa realidade em que a titulação era importante, as pessoas do meu lado estavam caminhando e aquilo, o besouro do diploma me ferroou. Então existem momentos assim na vida da gente. Passei por isso, eu disse, rapaz, o que é isso? E eu lembro uma situação, eu já falei assim em particular com alguns irmãos, quando eu estava fazendo mestrado, não concluí, que eu cheguei para o professor da cátedra, né, que eu fazia, e eu disse que queria trancar. Estava igreja, corre-corre, aquela coisa. Aí ele disse assim, mas você é da onde mesmo? Eu estava lá em São Paulo nessa época, fazendo curso. Aí eu pensei, não, eu sou do Ceará. Aliás, do Ceará, eu disse, eu estou numa cidade no interior do Ceará, pastoreando lá. Aí, se você vai trancar, eu disse, você não quer sair desse buraco, não? Disse, olha a visão que ele tinha do ministério. Eu estava numa cidade pregando, plantando a igreja. Você não quer sair desse buraco, não? Vai trancar, vai deixar de ser mestre em teologia, vai continuar nesse buraco. Mas isso vem, irmãos, porque o ensino, em vez de ser aplicado às nuances da vida, ele se torna um meio de vida. Aí ele me convenceu, passei um tempo, aí foi a época que eu fui pastorear em outro estado, fui para o Pará. Quando eu voltei lá para fazer outra cadeira, aí eu disse, não, dessa vez, professor, eu estou aqui, agradeço muito, tudo assim. Você está onde agora? Eu disse, não, eu estou lá no Pará. Você está piorando. Ele disse, você está piorando. Eu disse, não quero conversa. Se o titular da cátedra é isso que ele pensa do serviço do ministério, por que eu quero um título chancelado por essa cátedra? Irmãos, nós temos que aprender a viver da palavra de Deus, aplicando a mesma nossa vida. Nós temos que
querer que a palavra mude o nosso procedimento. Quando a rainha de Sabá visitou a Salomão, isso é muito importante, eu nunca esqueci disso aqui, no começo da minha caminhada cristã, uma irmã, essa irmãzinha que eu falei, uma dessas irmãs disse assim, você já prestou atenção? Né? Ela disse que na casa dela, ela é crente, os filhos crentes, comida, ela só, nada de estar estragando comida. Está estragando comida. Veja, olha a aplicação, deixando comida, não vai comer o pão todo, então não corta o tamanho que não vai comer, não é? Aí ela diz, veja, quando Jesus multiplicou os pães e peixes, ele mandou juntar o que tinha sobejado. Olha a beleza disso. Olha a beleza disso. Não estrague, porque Cristo ensinou a não estragar. 2 Crônicas, capítulo 9, e a beleza da sabedoria bíblica é isso. Né? E essa irmã, se eu chegasse para ela e perguntasse o que era infralapsarianismo, ela ia perguntar se era um tênis novo que tinham lançado. Né? Mas ela aplicou, ela dizia para os seus filhos. Ela falava assim, isso eu ouvia ela falando. Eu digo para os meus filhos, for comer, dá graças a Deus, que quem vai direto para a comida sem agradecer é bicho. Eu disse, olha aí. Coisa simples, sabedoria. Ela diz, até o louvo a Deus, bota as mãos postas. Por que você não quer se ajoelhar e buscar o Senhor? Eu disse, olha aí. Eu ficava, sabe? Olha a beleza disso. E os provérbios não são assim. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não está ali ensinando coisas profundas demais. 2 Crônicas 9, verso 1, diz, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Olha a mentalidade da rainha de Sabá. Com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas, compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Interessante, ela veio com perguntas difíceis, outra versão fala enigmas. Aquelas coisas que todo mundo tem curiosidade. Mas olha o que cativou a rainha de Sabá. Verso 3. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, ela viu a sabedoria. Como? E a casa que edificaram, ela começa a ver a sabedoria na própria estrutura. A comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, seus copeiros, os seus trajes, os holocaustos oferecidos na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no seu trono como rei, para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus ama Israel, para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. A rainha de Sabá se admirou com a mesa posta. A rainha de Sabá se admirou com a vestimenta. A rainha de Sabá se admirou com a postura. Ela ouvira falar ali da sabedoria, dos enigmas de Salomão. Ela diz, são felizes as pessoas que convivem contigo e veem na prática, nas paredes, nas mesas, nas roupas, a sabedoria de Deus. Por isso que ele diz, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Não é apenas conhecer decreto, conhecer enigmas teológicos, é aplicá-los ao viver. Salomão não era um erudito cercado de bajuladores teológicos, mas ele aplicava as escrituras a todo o seu viver. Que conhecimento você tem das escrituras? É um conhecimento perceptível no seu modo de vestir? É um conhecimento perceptível no seu modo de falar? É um conhecimento perceptível no seu modo de comer? É um conhecimento perceptível na sua postura, no seu trato para com os outros? Eu me admiro que eu tenho que falar, às vezes, do púlpito, coisas que são basilares e que muitas vezes os ímpios fazem melhor, como ser pelo menos educado. Não, eu já acordei com um dia mal, estou aqui na igreja, eu não quero falar com ninguém, por isso eu estou com a cara assim. Pois fique em casa, vá orar.
Agora, justificar um maltrato com alguém porque eu não estou bem, ou porque eu não gosto de determinada coisa, bom dia, boa tarde, com licença, como vai, por favor, obrigado, palavrinhas mágicas, amém? Irmãos, isso é teologia. A pessoa pensa que teologia é apenas ter uma ortodoxia bela e não saber viver o básico da vida. Eu me lembro, né, não gosto de contar as coisas que acontecem em casa, que eu não quero me colocar como referencial para ninguém. Porque se alguém for me seguir, coitado. Mas eu me lembro que eu estava, acho que a gente veio de férias, eu, a Helene, os meninos, e a gente foi recebido numa família, e a gente sentado à mesa, comendo, aí eu, distante, João, me passa aí esse café aí eu passava, obrigado. Aí a Helene, por favor, Lídia, me dá aqui passa esse requeijão, obrigado. Aí a irmã sentada assim, Vala, eles pedem por favor e agradece. Olha aí, meu filho. Eu disse, Vala, se eu não cultivo isso no básico da vida, como se, dê isso aí. O que? Isso aí, tá não, diabo cego, né? Né? Tem uns que nem fala mais, né? O homem não está mais nem falando. Tem paciência, não faz com nada. Irmãos, sabedoria é viver. Sabedoria é refletir. Aprendei de mim, diz o Senhor, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Irmãos, essa titulação aí, nada se compara. Nada se compara. E todos nós, por isso que a gente precisa todo dia ser ensinado. Sereis ensinados por Deus. Aí vão aprendendo, casamento, vão aprendendo, na realidade, marido, mulher, né, faz faísca, tem problema, filho, pai, mãe, tudo. Vai aprendendo como crente a lidar. Gentileza. Paulo diz que nós devemos preferir em honra uns aos outros. Quando tiver uma porta para passar, tem que ter uma briga entre os irmãos para quem vai passar primeiro. Tem que abrir a porta para mim mesmo. Chegou agora, irmão, veja essas coisas na igreja. Tem que ter a briga pela deferência. Não você, irmão. Não você, irmão. O que foi, pastor? Estamos num impasse aqui. O que é? Não que eu estou querendo que ele passe, ele quer que eu passe. Claro que isso aqui é um extremo, né? Ou você é meramente um as na teologia, que vive uma vida medíocre e nada recomendável. Sabedoria não é isso. Para concluirmos, veja Salmo 119, verso 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. A palavra de Deus, irmãos, ela é eterna. Então nós temos um mestre por excelência, Cristo, o magistério do Espírito Santo, o conteúdo do ensino, o caminho, as nuances da vida, a sabedoria aplicada para vivermos de modo agradável ao Senhor e a duração desse aprendizado, que é uma duração eterna. Eu os seguirei até o fim. Claro que está atrelado ao fim da vida dele, mas também está atrelado à perenidade, porque a palavra ela é eterna. Seu ensino e permanência no justo não poderiam ser diferentes. A palavra que nos foi evangelizada, a palavra eterna, 1 Pedro 1, 22, 25. Você pode conferir em casa depois. Isso é de fato um imenso consolo. Nós estamos matriculados na eterna escola, jamais dela sairemos, sempre para sempre aprenderemos. Seu conhecimento e gozo são inesgotáveis. Já pensou? Eu penso nisso. Novo céu, nova terra. Certo. Os 10 mandamentos com Moisés. Eita, pensou? Moisés dando aula para a gente? Novo céu, nova terra? E não é não? É sim. Aprender com o apóstolo Paulo, cartas paulinas, exposição hoje. Né? Aprender, continuar aprendendo, continuar crescendo. Enquanto aqui vivermos, a palavra nos acompanhará, de fato nos guiará. Nascemos nela, vivemos nela e morremos nela, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. É por isso que o Salmo 48 diz, este é o nosso Deus e Ele é o nosso guia, ou seja, aquele que vai à frente, o nosso mestre, o nosso ensinador, até a morte. É morrendo e aprendendo. A última lição. Do lado de cá. Do lado de lá vai continuar. Sendo assim, irmãos, nós precisamos buscar do Senhor e no Senhor fôlego e graça para continuarmos, para prosseguirmos aprendendo até o fim. Não gazear a aula. Tem gente gazeando o culto. Gazeando o culto.
Eu vou hoje não quero ir hoje não vou hoje não. Irmão, eu sei, eu falo que tem extremos que a gente não comunga com isso, né? Mas a gente diz, rapaz, tu não estava lá naquele dia, né? O pentecostal diz assim, um anjo veio para te dar a benção e voltou. Voltou com a benção. Eu não vou dizer isso, mas que você perdeu, perdeu. Né? Nós perdemos, deixamos de estar juntos, aprendendo. É verdade que algumas vezes nós somos tardos de coração. Jesus fala isso para os discípulos no caminho de Emaús, né? Homens nécios, né? Sois nécios e tardos de coração. A gente demora a aprender as coisas. É igual quando às vezes a Helene me mostra, tem um anúncio assim, acontece muito, né? Um anúncio, aniversário da igreja, aí está lá, cartaz, pregador tal, 19h30, a pessoa manda mensagem, que horas começa, hein? Né? Acontece muito isso aí, né? Então, é porque a gente tem dificuldade, a gente não vê as coisas direito. O pecado embaça a visão, o pecado compromete o aprendizado, o pecado anuvia a mente. Por isso nós somos muitas vezes tardos de coração. Mas o Senhor é mestre, paciente e persistente. Não te deixarei e nem te desampararei. Você nunca, né? Você nunca vai encontrar o Senhor com má vontade de lhe ensinar alguma coisa. Nunca. Eu lembro, quando eu fui ensinar a Lídia a ler, eu ensinei a Lídia a ler, né? Ela disse, eu lembro que você me ensinou a ler, se lembra. Aí ela disse, também você não aprendesse, né? B com A, Bá. Aí tinha que aprender, né? Ela também se não aprendesse, né? Eu disse, Jesus nunca, irmãos, nunca Deus vai se estressar com você. Até a ira de Deus, para nós, é a ira de um pai. E Deus diz assim, o Senhor, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagine o pai estar no céu. Ele é superlativamente melhor, paciente e amoroso conosco. Irmãos, que magistério glorioso e inesgotável é esse. Aprendamos e aprendamos para vivermos em amor. Esse conhecimento nos acompanhará e será conosco até o último fôlego de vida e estará conosco na primeira inspiração na manhã da ressurreição. Até dormindo Deus ensina a gente. Está escrito isso. Sereis ensinados por Deus. Que promessa gloriosa. Que promessa identitária, discípulos. Que promessa permanente. Devemos então, irmãos, permanecer aprendendo a viver durante toda a vida para a glória de Deus. Amém? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Possamos aprender. Faz-nos ensináveis. Mestre por excelência. Mestre de nossas vidas. Guia-nos para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém.